Olá, alunos do sétimo ano, sejam bem-vindos à nossa videoaula. Aqui é a professora Suzane. E nessa videoaula a gente vai trabalhar os conceitos e os conteúdos presentes no capítulo 1 e no capítulo 2 da apostila de vocês, volume 1. Esses dois capítulos já foram trabalhados em sala, e aí a gente vai revisar. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês. Ao final da videoaula, vocês vão até o positivo 1 para fazer as trilhas e os exercícios, ok? Então, vamos lá, boa aula! Na apostila 1 de vocês, a gente tem dois capítulos que se chamam das profundezas das catacumbas e tempero medieval na arte brasileira. Esses dois capítulos vão tratar sobre a arte da Idade Média, suas principais características, suas principais expressões, e também sobre as influências dessa arte medieval que surgiu ali na Europa na formação artística do Brasil. Para entender a arte na Idade Média, a gente tem que entender primeiro alguns conceitos e algumas características de contexto. Então, a arte da Idade Média ela se desenvolveu e foi praticada durante a Idade Média na Europa, né? E ela é marcada pelo forte pensamento religioso do cristianismo e da Igreja Católica. Então, naquele período, a Igreja Católica era uma instituição muito importante e o pensamento da sociedade europeia era todo voltado para esse pensamento religioso. Por isso, existe uma forte influência desse pensamento na produção artística do período. Existem três modelos de arte medieval, que é a arte cristã primitiva, a arte românica e a arte gótica. A arte cristã primitiva, ela surge ainda dentro do Império Romano, quando historicamente a gente está passando do Império Romano para a Idade Média. E naquele período, o cristianismo era uma religião proibida e os cristãos eles eram perseguidos. Por conta disso, por não haver essa liberdade religiosa, eles faziam seus encontros religiosos de maneira clandestina, ou seja, escondido. Para poder fazer isso, sem sofrerem perseguições, eles acabavam escolhendo se encontrar nas catacumbas, que eram uma espécie de túmulo que era utilizado naquela época. As catacumbas eram sempre espaços subterrâneos onde se abrigava os corpos dos mortos. Por acreditar que as pessoas não iriam com frequência às catacumbas, os cristãos preferiam se encontrar nesse ambiente para poder realizar os seus cultos religiosos. Com o passar do tempo, houve a necessidade de ensinar as pessoas sobre o cristianismo. Como a maioria das pessoas naquele momento, naquele período, eram analfabetas, o meio que eles encontraram para realizar esse processo educativo, esse ensinamento religioso, foram os desenhos. Então, as paredes das catacumbas serviam como espaço para que pudessem desenhar passagens da Bíblia, ensinamentos religiosos, para que as pessoas pudessem aprender sobre o cristianismo. A arte românica, ela é a arte medieval da chamada Alta Idade Média, né, ou seja, a primeira fase da Idade Média, e ela demonstra uma grande influência da arquitetura romana, né? Então, a gente observa na arte românica o uso dos afrescos e o uso das abóbadas. Tá? As principais características desse movimento artístico, desse período da arte medieval, são o uso das paredes grossas e dos arcos das abóbadas na construção das igrejas e dos afrescos. Então, vamos lá. Os arcos e as abóbadas são essas estruturas que compõem o teto das igrejas românicas. Então, é um teto arqueado. Então, aqui a gente tem a abóbada de berço, que tem esse formato, a abóbada de aresta, que é o encontro de 2 arcos, e a abóbada de cruzeta, que é o encontro de 4 arcos. Então, esse teto arqueado é uma característica da arte românica. E esses arcos eles são característicos também da arte romana, por isso essa influência da arquitetura romana.
O afresco seriam desenhos feitos nas paredes, mas não é simplesmente desenhar nas paredes. O afresco é um modelo de desenho em que o pintor fazia a sua pintura na argamassa da parede ainda úmida. Quando essa argamassa secava, ela já secava com a pintura inserida nela. A arte gótica é a que se desenvolveu na segunda fase da Idade Média, que é chamada de Baixa Idade Média. Esse período é marcado pela construção das grandes catedrais. Essas catedrais elas eram extremamente altas, com torres apontando para o céu. Essa altura e essa existência dessas torres fazem parte da necessidade dos fiéis se sentirem mais perto do céu. Ao mesmo tempo, era um jeito também de lembrar o ser humano e a humanidade do quão pequeno ele era diante da grandeza de Deus. Como característica dessa arte gótica, a gente tem a utilização dos arcos ogivais e da rosácea. Tá? Os arcos ogivais são esses arcos que emolduram as portas das igrejas góticas, que tem essa forma pontuda para cima, aqui, em cima das portas. Em cima da porta central de uma igreja gótica tem sempre uma rosácea, que é esse vitral de vidrinhos, formado através de vidrinhos coloridos que formam o desenho de uma rosa. Tá? Então esses aqui seriam os arcos ogivais. A igreja gótica ela tem sempre 3 portais na frente, emoldurados por esses arcos ogivais que apontam para cima, e a rosácea no alto da fachada. A importância das imagens na arte medieval. Como eu disse, naquele período, a maioria da população era analfabeta. Então, as imagens, as artes visuais, vão ser bem desenvolvidas nesse período porque elas tinham uma importante função dentro dessa sociedade. Era necessário que, através dos desenhos, realizar a catequização dos indivíduos. Então, os desenhos tinham a função de ensinar as passagens da Bíblia, os preceitos religiosos, as regras da igreja. Existiam 3 tipos de arte visual durante a Idade Média que são muito importantes. O afresco, que eu já disse anteriormente, que são os desenhos feitos nas paredes, na argamassa ainda úmida. O mosaico, que é um desenho composto por vários pedaços de ladrilho, ladrilho cortado em pedacinhos pequenininhos, formando o desenho. E as iluminuras, que eram ilustrações feitas nas Bíblias. As Bíblias da Idade Média, elas eram feitas à mão por padres copistas. Esses padres também eram artistas que desenhavam e ilustravam nessas Bíblias. A música medieval também tem uma importante função religiosa. Era necessário que essa música parecesse suave e santa, para que as pessoas se sentissem mais próximas de Deus. Se desenvolveu naquele período o canto gregoriano, também conhecido como cantochão, que é um canto religioso, cantado em uma única melodia, sem acompanhamento de instrumentos e cantado em latim. Geralmente é um coro de padres que cantam sem acompanhamento de instrumentos, com uma voz bem suave. O principal instrumento desse período era o órgão, que é um instrumento que lembra um piano, porque tem um teclado, e esses tubos por onde passam o ar e emitem o som. A influência medieval na cultura brasileira. A cultura medieval foi muito importante na formação cultural europeia e acabou influenciando a nossa formação cultural por termos sido colonizados por países europeus que trouxeram essas características culturais para o nosso país. Esses aspectos eles são muito presentes na cultura nordestina e são facilmente identificados nas obras do Ariano Suassuna. A gente vai identificar agora alguns dos aspectos culturais medievais que a gente encontra na obra do Ariano Suassuna. Aqui a gente tem uma iluminogravura, que é uma linguagem de arte visual criada pelo Ariano Suassuna, inspirado nas iluminuras medievais. Então, ele cria desenhos
inspirados nas antigas iluminuras que tinham nas Bíblias medievais, só que fazendo referência ao imaginário popular brasileiro e às manifestações culturais do Nordeste e principalmente manifestações artísticas da pré-história encontradas ali na Paraíba. Então a gente tem aqui sempre um conto popular daquela região. Esses símbolos que ele desenha aqui são símbolos inspirados em desenhos que tem em sítios arqueológicos ali na Paraíba, né? E os animais que pertencem ao imaginário popular. Outro aspecto que a gente identifica é o movimento armorial, que foi uma proposta artística criada por Ariano Suassuna que buscava mesclar tradições populares e a cultura erudita propagada nas universidades e nos conservatórios de arte do país. Esse movimento armorial, ele apresenta bastante influência do cordel e da xilogravura. O cordel são livretos de papel que são vendidos em cordões, em feiras e na rua, né, no Nordeste. Geralmente são contos populares, rimados, impressos nesses folhetos. A xilogravura é a forma de impressão desses folhetos, né? Nessa forma de impressão, o artista esculpe um pedaço de madeira com o desenho que ele quer transportar para o papel, passa a tinta preta sobre a madeira e depois deposita essa espécie de carimbo feito com a madeira no papel, transferindo assim o desenho para ele. Bom, pessoal, essa foi a nossa revisão, né, dos dois conteúdos. Tem atividades liberadas no Positivo On. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar um e-mail para mim. Essa videoaula vai estar disponível também lá no Portal do Conhecimento. Espero que eu tenha ajudado vocês nesse momento de estudo em casa. Até a próxima!